Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Luiz Fabiano, louvado seja Deus, estamos de volta aí, mais uma gravação do vídeo, as aulas das lições bíblicas da CPAD, estivemos aí alguns 2 sábados sem poder gravarmos, mas hoje, graças a Deus, estamos de volta aí para dar nossa contribuição com os irmãos aqui na lição bíblica da escola dominical. Nós estamos estudando esse trimestre sobre a supremacia das Escrituras e nós já vimos sobre a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia e como ler as Escrituras. E hoje nós iremos estudar, ou seja, amanhã, nas nossas EBD, nós iremos estudar a lição número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Esse trimestre nós estamos tendo para nossos alunos um curso gratuito de bibliologia. Estamos aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia. E esse trimestre tem como objetivo motivar os irmãos a lerem e estudarem mais a Bíblia e, acima de tudo, praticarem a palavra de Deus. Pois bem, o textuário dessa lição diz assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 e o verso 105. A verdade prática diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçado nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Lembrando aos irmãos que nós estamos em um ambiente que não é acusticamente isolado, então haverá sons externos. Até a gente conseguir um lugar adequado, os irmãos terão que conviver aí com esses sons externos, mas não é por causa disso que vamos deixar também de dar a nossa contribuição. Pois bem, vamos à nossa lição então. A leitura bíblica em classe da nossa lição está no Salmo 119, versículo 97 ao versículo 105. Nós não vamos ler esses versículos para ganharmos tempo em nossa gravação. E vamos então à nossa lição, a Bíblia como um guia para a vida. O que nós veremos nessa lição? Primeiramente, veremos nessa lição que a Bíblia como um guia para a nossa vida, ela é, primeiramente, o alicerce para uma vida estruturada. Se você quer ter uma vida estruturada, você precisa alicerçar a sua vida sobre a palavra de Deus. Como um guia para a nossa vida, veremos que a Bíblia é luz que orienta, que guia, que direciona. Esse é o objetivo da luz, guiar, orientar, direcionar. Como guia para a nossa vida, veremos que a Bíblia ela é imutável, ela é atemporal, ou seja, ela não muda, e os seus ensinamentos são para nossos dias e para o futuro também, enquanto a igreja estiver nessa terra. Atemporal quer dizer algo que vale para todos os tempos. Veremos também que a Bíblia como um guia, ela nos ensina a verdadeira sabedoria e prudência para todas as áreas de nossas vidas. E, por fim, veremos que a Bíblia, como um guia para a nossa vida, nos faz verdadeiros cristãos quando obedecida e praticada. Então, nós temos aqui o que nós veremos com detalhes na nossa lição. No primeiro tópico, nós veremos a Bíblia como a Bíblia é o alicerce para a vida. Esse primeiro tópico, na verdade, nós vamos abordar a importância da prática da palavra de Deus. No segundo tópico, iremos ver sobre a Bíblia nos torna pessoas sábias. Veremos então sobre a sabedoria. E no terceiro tópico veremos sobre a Bíblia e a prudência para a vida, ou seja, a prudência que também vem da palavra de Deus. Então, a sabedoria vem da prática da palavra e a prudência também vem da prática da palavra. Então vamos direto ao nosso primeiro tópico, onde diz assim: a Bíblia é um alicerce para a vida. Então veremos a Bíblia como fundamento e base para uma vida vitoriosa. O texto básico para essa parte do tópico é Mateus capítulo 7, 24 a 27, todos conhecemos, quando Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem insensato ou imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a tempestade e o vento, e a casa que estava na rocha não foi derrubada, mas a casa que estava edificada sobre a areia, ela estava derrubada. Então essa é a base para esse primeiro tópico. Pois bem, então vemos a Bíblia como um alicerce. Jesus vai afirmar, nesse Mateus 7, 24 a 27,
que a palavra de Deus ela é um alicerce para aqueles que obedecem e praticam seus ensinamentos e princípios. Então, daqui a gente já começa a observar que não basta apenas ler as Escrituras, não basta apenas crer nas Escrituras, é preciso viver a prática da palavra, é preciso viver a prática dos ensinamentos. Então, para aqueles que obedecem e praticam a palavra de Deus, os princípios, a Bíblia vai funcionar para ele como um alicerce para a vida. E é importante observarmos que nesse relato de Jesus, sobre ambas as casas, tanto a que foi edificada sobre a areia, como a que foi edificada sobre a rocha, sobreveio a mesma coisa, a mesma tempestade. No entanto, somente uma das casas permaneceu de pé. Qual foi ela? Exatamente a que estava edificada sobre a rocha. E por quê? Exatamente porque essa casa, simbolizando a vida de cada um de nós, a rocha simbolizando Cristo, significa que, diante das dificuldades, diante das lutas, só permanece de pé aquele que está edificado sobre Cristo no cumprimento da sua palavra, na prática da sua palavra. Por isso que a casa sobre a rocha permaneceu. O mesmo acontecimento veio sobre ambas, mas apenas uma permaneceu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Então isso fala das nossas vidas, que precisamos não apenas estar em Cristo. Estar em Cristo é o primeiro passo, mas é preciso viver os seus ensinamentos. É preciso viver a sua palavra. É preciso viver os princípios da palavra de Deus. Para quê? Para quando sobrevier a tempestade, nós permanecemos firmes. Então, vimos primeiramente a Bíblia como um alicerce. Então, você quer ter alicerce, você quer ter base para poder vencer nas lutas, vencer nas dificuldades, vencer nas provações. Então, você precisa ter a sua vida edificada sobre a palavra de Deus. Depois, vamos ver que Jesus também vai falar sobre a luz, ou melhor, lá em Salmos, em Salmos 119, verso 105. Mas ainda prosseguindo sobre o alicerce, nós vamos observar que o alicerce de uma construção ele está diretamente ligado à sustentação de toda a estrutura de uma construção qualquer. Então, nenhuma construção ela vai permanecer de pé se ela não estiver sobre um alicerce bem feito. Por isso que o alicerce ou o fundamento ele não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser feito em qualquer lugar e muito menos usando qualquer tipo de material. Então nós temos a imagem sugestiva aí, exatamente de um prédio de 2 andares que está edificado sobre um alicerce. Que alicerce é esse? Cristo e a sua palavra. Então é isso que dá sustentação à nossa vida. Então a vida ela deve ser edificada sobre Cristo e na prática de seus ensinamentos, que é a palavra de Deus. Então, para se manter de pé, para se manter firme, nenhum crente vai se conseguir se manter de pé, se manter firme diante das lutas, das tempestades, das dificuldades, se não estiver edificado sobre Cristo, que é a rocha, e sobre a palavra de Deus, aqui tratando-se do cumprimento da palavra de Deus. Pois bem, vimos então a Bíblia como um alicerce. Agora veremos a Bíblia como uma lâmpada, como uma luz. Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bom, a primeira coisa que precisamos observar aqui é que a lâmpada que se refere aí, Salmo 119, verso 105, você tem que entender que não existia lâmpadas elétricas como temos hoje. Então, a palavra hebraica para lâmpada nesse texto aí é nir, que se refere o quê? Que se refere a uma lamparina, conforme a imagem sugere, uma lamparina que produzia uma luz artificial. Então, quando a Bíblia diz lâmpada para meus pés, a tua palavra, você tem que considerar que não existia lâmpadas elétricas. Essa lâmpada ali era uma espécie de uma lamparina ou de uma candeia, que era colocado azeite, acendia-se o pavio para poder iluminar o caminho através de uma luz artificial que se produzia. Então, como isso acontecia? O usuário ele carregava à noite essa lamparina, essa candeia, para iluminar e ajudar ele a trilhar o caminho certo. Conforme a imagem sugere, um homem na escuridão, com a lamparina, embaixo a palavra de Deus simbolizando essa lamparina também, e ali é para iluminar o caminho dele, ajudá-lo a encontrar, a trilhar no caminho certo.
Então, como lâmpada, a luz, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela possui orientações para cada passo do nosso viver, instruções para todo o curso da nossa vida. Quando nós não sabemos o que fazer, quando não sabemos que direção tomar, quando não sabemos que decisão tomar, a palavra de Deus, como lâmpada, como luz, ela vai nos trazer a orientação para nós seguirmos no caminho certo, para nós vivermos, no caminho certo, para nós caminharmos no caminho certo e não no caminho errado. Então, isso significa o quê? Que a luz das Escrituras, que é a palavra de Deus, ela dissipa toda a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Diz a Bíblia que aquele que anda na luz, ele não tropeça. Por quê? Porque a luz ilumina o caminho. Vamos lembrar os irmãos que não vamos ler as citações por falta de tempo, mas você, professor, depois aí você pode ler as citações bíblicas, tá bom? Então, lâmpada para os pés e luz. A lâmpada e a luz significa, então, que as Escrituras, ela vai dar toda a direção espiritual para o crente caminhar nesse mundo de trevas. Porque aquele que está na luz, ele não caminha em trevas. Aquele que está na luz, ele não tropeça. Mas quando você caminha numa escuridão, você corre o risco de tropeçar. Mas aquele que está caminhando com a luz iluminando o seu caminho, ele não tropeça. Então, nós vimos aí a Bíblia como um alicerce para você se manter firme diante das tempestades, a Bíblia como uma lâmpada e uma luz para iluminar o seu caminho, para que você venha trilhar caminho certo. E agora vamos ver sobre a Bíblia e a sua imutabilidade. Imutabilidade significa que a Bíblia ela é imutável, ela não muda. Seja no passado, no presente ou no futuro, a Bíblia ela é imutável. Então, sendo a Bíblia inspirada por Deus, logo ela é imutável, ou seja, não muda, e também é atemporal. O que significa atemporal? Dissemos lá atrás, que os seus ensinamentos são válidos para todas as épocas e para todos os tempos. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. Se ela foi inspirada por Deus, ela não muda, porque Deus não muda, Deus é imutável. Então, os seus ensinamentos e os seus princípios, eles têm aplicações hoje, também como amanhã e como terá no dia seguinte. Isaías 55:11 diz, que ele vela pela sua palavra para cumprir. Assim será a palavra que sair da minha boca. Então, a palavra de Deus, por ser inspirada por Deus, ela é imutável, ela é atemporal, ela não precisa de ser atualizada. Não estamos falando em relação à versão, à tradução, mas estamos falando em relação aos seus ensinamentos, aos seus princípios. Isso não tem que ser atualizado, porque os seus ensinamentos são atemporais, são imutáveis. Então, sendo a Bíblia imutável e ao mesmo tempo atemporal, logo os padrões da ética moral e cristã não sofrem mudanças. Ou seja, a mesma Bíblia que condena um comportamento moral de homossexualidade é a mesma Bíblia que continua condenando. Os padrões da ética moral, os padrões dos comportamentos morais não mudam. Por quê? Porque a Bíblia não muda, porque os seus ensinamentos não mudam. Não significa que agora, porque há movimentos LGBT, há movimentos ideológicos disso, daquilo, que a Bíblia precisa ser ajustada a essas ideologias. Não, a Bíblia não tem que ser ajustada. Por quê? Porque os seus ensinamentos acerca desses padrões de ética moral não mudam. Deus é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma e ela não precisa ser atualizada digamos assim, ela não precisa ser atualizada para aprovar comportamentos imorais de ninguém. Então, os valores cristãos, eles são permanentes. Os valores cristãos não mudam. Por quê? Porque a fonte de autoridade desses valores cristãos também é permanente. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pois bem, então nós já vimos nesse primeiro tópico a Bíblia como um alicerce para a vida, ou seja, se você quiser suportar as batalhas, as tempestades, você precisa viver a prática da palavra de Deus.
Esse primeiro tópico mostra para nós exatamente isso, a prática da palavra de Deus. Vimos a Bíblia como a lâmpada, como lâmpada e luz que ilumina o caminho, para te dar uma direção, para fazer com que você trilhe caminhos certos, para que você não tropece. E vimos a Bíblia como ela é imutável em seus ensinamentos, em seus princípios, em suas aplicações, no passado, presente e futuro. A Bíblia, ela continua sendo a mesma. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse primeiro tópico sobre a Bíblia é um alicerce para a vida? Primeiro, em relação à Bíblia como alicerce, aprendemos que não é suficiente conhecer e ler a palavra de Deus. É preciso o quê? Praticá-la. Então, a Bíblia como alicerce, ela vai funcionar na sua vida se você praticar a palavra de Deus. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem pessoas que você tem um conhecimento da Bíblia profundo de Gênesis a Apocalipse. Você pergunta onde está tal versículo, você começa a pronunciar o versículo e a pessoa diz, olha, está em tal livro, tal capítulo, tal versículo. Isso não é suficiente. Isso é necessário, porque é o primeiro passo, mas sozinho não é suficiente, porque você precisa viver a prática da palavra de Deus. Ela só vai funcionar como alicerce na sua vida se você viver a prática dela. O conhecimento que você tem dela, ou a leitura que você faz dela, se você não vive a prática dela, vem a tempestade e você não consegue vencer. Por quê? Porque você apenas conhece, mas não está vivendo a prática da palavra de Deus. Outra coisa que aprendemos é que a razão de muitos não vencerem as tempestades da vida e caírem, desviarem, é exatamente porque não vivem a prática da palavra de Deus. Tem conhecimento da palavra, lê a palavra, mas não vive a prática da palavra de Deus. Então, se você não viver a prática da palavra de Deus, você não vai suportar as tempestades. Não estamos dizendo aqui agora, então não vamos ler mais a Bíblia, não é isso. Ler a Bíblia, ela é necessária, vimos a importância disso na lição passada. Mas o que estamos dizendo é que, associado à leitura, associado ao estudo, é preciso vir à prática. Então, a razão de muitos desviarem é porque tem muito conhecimento. Nós temos grandes teólogos, grandes homens formados em mestrados, formados em bacharel em teologia, que têm um conhecimento profundo, mas não vivem a prática da palavra de Deus e não subsistiram diante da tentação, diante da tempestade. Exatamente por quê? Porque não vivem a prática da palavra de Deus. Terceira coisa que aprendemos, se quisermos trilhar por caminhos retos e seguros, precisamos viver a palavra de Deus, por onde quer que andemos. Nós precisamos viver a palavra de Deus se você quer trilhar caminhos retos. Trilhar caminhos retos e seguros quer dizer que tomar decisões corretas, fazer escolhas corretas. Nós precisamos viver a palavra de Deus onde quer que nós estejamos. Não é viver a palavra de Deus dentro de um ambiente religioso, mas é viver a palavra de Deus em qualquer lugar que nós estivermos. A prova da fidelidade de um crente não é no ambiente cristão, mas a prova de que um crente é fiel é quando ele está sozinho, longe do pastor, longe da família, longe de todo mundo, como estava José lá no Egito, longe dos seus conterrâneos. Ali se provou a fidelidade dele. Então, aonde quer que nós andemos, nós precisamos viver a prática da palavra de Deus. E por último, nós aprendemos que a Bíblia, como imutável, ela nos ensina que ela não precisa ser atualizada em seus ensinamentos, em seus princípios, mensagens e ordenanças. Não. Há muitas traduções, versões que vão se atualizando, mas o conteúdo da Bíblia não precisa ser atualizado. Todos que pregam essa ideologia de atualizar a Bíblia é porque querem defender alguma prática errônea que ele faz, quer endossar, aprovar a sua prática errada. Pois bem, nesse primeiro tópico, então, temos aí um galo cantando no fundo aí, vocês vão estar ouvindo aí enquanto é isso. Mas no primeiro tópico, então, vimos sobre a importância da prática da palavra de Deus. Por quê? Porque uma vez que eu pratico a palavra de Deus, ela se torna um alicerce para mim, uma lâmpada de luz para o meu caminho, e ela é imutável para a minha vida. Pois bem, no segundo tópico, nós temos que a Bíblia nos torna pessoas sábias. Então vamos ver a Bíblia como base para a sabedoria. Por quê?
Porque assim como a imagem sugere, a sabedoria ela é a chave. Chave para o quê? Antes vamos entender qual que é o conceito bíblico de sabedoria. Então a Bíblia, a prática da palavra de Deus, olha só como um ponto está ligado ao outro. A prática da palavra de Deus gera o quê? Sabedoria. O conceito bíblico de sabedoria, nós quisemos trazer o conceito bíblico, porque a sabedoria ela tem que ser conceituada biblicamente, é exatamente o quê? Uma capacidade de tomar decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis, de resolver problemas tidos como insolúveis, de fazer boas escolhas e se afastar do pecado. Jó 28, você vai ler o que diz lá, está relacionado a isso. Então, a sabedoria é aquela capacidade que nós temos de tomar decisões diante de circunstâncias extremamente difíceis, diante de circunstâncias que parece que os problemas são insolúveis, diante de escolhas que você não sabe o que escolher, e também de se afastar do pecado, porque aquele que é sábio, ele se afasta do pecado. Então, o conceito bíblico de sabedoria está relacionado a tudo isso. Então, não se trata, a sabedoria, o conceito bíblico, a sabedoria que vamos estudar aqui como resultado da prática da palavra, ela não se trata da inteligência humana. Por quê? Porque a inteligência humana ela é inata. Todo ser humano ele nasce com inteligência. O que acontece é que uns desenvolvem mais a inteligência do que o outro. Então, a inteligência humana, ela é o quê? Desenvolvida. Então, essa sabedoria não se trata da inteligência humana, essa sabedoria não se trata do conhecimento que é adquirido nos livros, nas faculdades, nas universidades, nas escolas, nos cursos, não. Essa sabedoria, ela se trata de algo vindo da parte de Deus, que ainda que você não tenha o conhecimento cultural de uma faculdade, dos livros, você pode ser uma pessoa sábia. Por quê? Porque a sabedoria bíblica, ela se difere da inteligência humana. É a verdadeira sabedoria, o que a Bíblia chama de verdadeira sabedoria, porque a sabedoria humana é a inteligência, mas a verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem da parte de Deus. Muito bem, uma vez que nós entendemos o conceito bíblico de sabedoria, qual que é a fonte da sabedoria? De onde vem a sabedoria? Olha, Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Lembre-se, estamos tratando aqui da sabedoria dentro do conceito bíblico e não da sabedoria humana, que é a inteligência e o conhecimento. Então, a fonte da sabedoria ou da verdadeira sabedoria, ela está em quem? Ela está em Deus. A verdadeira sabedoria, ela está oculta de todos os seres vivos da terra. Por quê? Já vimos, porque não é uma sabedoria que se obtém nos bancos das faculdades. Não é uma sabedoria que se obtém nos cursos das universidades, das escolas, dos livros, não. Essa sabedoria ela está oculta dos seres vivos da terra, porque a origem dela não está em nada neste mundo. A origem dessa verdadeira sabedoria, ela está em Deus. Somente Deus pode conceder ao homem essa verdadeira sabedoria. Lembre-se, não estamos falando da inteligência e do conhecimento humano. Estamos falando da sabedoria divina, da verdadeira sabedoria que vem da parte de Deus. Então, Deus, ele é a verdadeira sabedoria, e as palavras deles igualmente são sábias. Logo, se Deus é a fonte da sabedoria, as suas palavras são igualmente sábias. Eu não estou lendo os versículos, mas irmãos, leia os versículos em sua casa, tá bom? Então já vimos o que é o conceito bíblico de sabedoria, a fonte da sabedoria que é Deus, uma sabedoria que está oculta dos seres vivos porque não se adquire aqui nessa terra. E vamos ver quais são as características dessa sabedoria, dessa verdadeira sabedoria que vem de Deus através da prática da sua palavra. Perceba-se que um tópico está linkado ao anterior. Pois bem, primeiro, essa sabedoria é uma sabedoria relacional e ligada à prática da palavra de Deus. Por quê? Porque quando eu tenho a verdadeira sabedoria, eu pratico a palavra de Deus, porque ela vem da prática da palavra de Deus. E uma coisa é ligada à outra. Então, sendo assim, todos que vivem de acordo com a palavra de Deus são consideradas pessoas sábias. Se você vive de acordo com a palavra de Deus, se você pratica a palavra de Deus, pode ter certeza que você é uma pessoa sábia.
Porque a verdadeira sabedoria está diretamente ligada ao seu relacionamento com Deus. Essa é a primeira característica dessa verdadeira sabedoria. Segunda característica, que ela é uma sabedoria inescrutável. Romanos 11, versículo 33 e 34 fala sobre isso. O que é inescrutável? Significa que essa sabedoria ela é o quê? Ela é impenetrável. Que não tem como você investigar, a imagem sugere isso, que não tem como você investigá-la. É uma sabedoria incompreensível para o homem. O homem jamais irá conseguir entender a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus, às vezes, é loucura para o homem. Então, essa sabedoria, ela é uma sabedoria relacional, está ligada à prática da palavra, é uma sabedoria inescrutável, insondável, impenetrável, incompreensível. O homem jamais conseguirá entendê-la, investigá-la, sondá-la. Por quê? Porque ela vem diretamente de Deus. E a sabedoria de Deus, repito, muitas vezes é loucura para o homem. Outro fato importante é, uma vez que eu sei que a sabedoria que estamos tratando aqui é a sabedoria que vem pela prática da palavra de Deus, Provérbios 9, 10 vai mostrar para nós o início da sabedoria, o começo da sabedoria. Quando é que essa sabedoria começa? O que diz lá? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos uma imagem sugestiva cá embaixo, de início, temor ao Senhor. No final é o quê? A sabedoria. Então nessa pista de corrida, nós temos o início dela como sendo o temor ao Senhor. É lógico que temor aqui nesse texto não significa medo, não significa pavor. Temor aqui significa o quê? Respeito, significa obediência, reverência, adoração a Deus. Então, quando eu temo a Deus, quando eu tenho respeito a Deus, obediência à sua palavra, reverência a Ele e adoração a Ele, aqui começa a ser gerada em mim a sabedoria. Você entra numa pista de corrida rumo a alcançar a sabedoria. Então, é por meio dessas atitudes aí, de respeito, de obediência, de reverência, de adoração a Deus, que o cristão, ele obedece às Escrituras e passa a viver como pessoa sábia. Ora, se você tem temor ao Senhor, esse temor, ele vem pela prática da palavra de Deus. A partir daí, então, você passa a ter o quê? Respeito, obedecer a Deus, reverência a Deus, adoração a Deus, e você passa então a viver como uma pessoa sábia, mesmo sem ter curso superior, mesmo sem ter MBA, mesmo sem ter bacharel, mesmo sem ter o ensino médio, talvez nem o ensino fundamental, talvez você não saiba nem ler e escrever, mas você se torna uma pessoa sábia, por quê? Porque você tem temor ao Senhor. Veja alguns exemplos bíblicos. José, no Egito, por exemplo, Daniel e os seus amigos ali, foram pessoas sábias. José, no Egito, ele teve temor ao Senhor, porque estava longe de todos. E quando ele foi tentado, mesmo que nenhum dos seus conterrâneos vissem o que ele ia fazer, ele não pecou, por quê? Porque ele temia ao Senhor. Daniel e seus amigos também, ali, temeram ao Senhor. E devido a esse temor ao Senhor, de respeito, de obediência, e não descumprir os mandamentos do Senhor, se tornaram ou foram pessoas sábias. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, o começo é pelo temor ao Senhor. E o temor ao Senhor, ele vem pela prática da palavra de Deus. Agora, quais são os benefícios da sabedoria? O que eu posso ganhar com sabedoria? O que eu ganho com sabedoria? Quais são os benefícios da sabedoria? Vamos lá então. Primeiro benefício da sabedoria que nós temos, ela acumula conhecimentos. Nós não vamos ler aqui os trechos, né? Não vamos ler os trechos para que os irmãos possam ganhar tempo aqui na gravação, mas você lê os textos porque são muito importantes. Então, quais são os benefícios da sabedoria? Primeiro, acumula conhecimentos, Provérbios 10 e 14. E aí, quando a pessoa acumula esse conhecimento, ele vai canalizar esse conhecimento para as suas ações e decisões do dia a dia. Então, a sabedoria vai trazer conhecimentos e você vai canalizar esses conhecimentos para as suas ações e decisões do dia a dia, para saber tomar decisões. Outro benefício, ganha almas. Provérbios 11:30 diz que aquele que ganha alma sábio é. E aqui ganhar almas é tanto no aspecto espiritual como no literal, por meio de seus sábios conselhos, porque existe quantas pessoas são, você ganha pessoas às vezes que estavam com o coração
querendo fazer o mal para alguém, mas com seu conselho sábio, essa pessoa mudou de opinião. Isso é o quê? Você ganhou essa pessoa também. Então, ganhar almas aqui não é só no aspecto da salvação, mas no aspecto também de pessoas que poderiam estar tomando ações erradas, mas que pelo seu conselho sábio, essa pessoa mudou de ideia. Quais são os benefícios da sabedoria? Torna-se próspero. E aqui nós estamos se referindo à prosperidade à luz da Bíblia, não é a riqueza. Nós já passamos por lições falando sobre prosperidade e riqueza. Prosperidade e riqueza são diferentes. Prosperidade é você viver bem e feliz com aquilo que você tem, seja muito ou seja pouco. Isso é prosperidade. A riqueza é acúmulo de bens. Uma pessoa pode ter muitos bens, ser muito rico e não ser próspero, porque a prosperidade está relacionada a um conjunto de elementos. Você pode não ser rico e ser próspero. E você pode simplesmente ter muito dinheiro e não ser próspero. Ou você pode não ser rico e ser próspero. Então existe as pessoas que são ricas, mas não são prósperas. As pessoas que não são ricas, mas são prósperas. Por quê? Porque a prosperidade bíblica não é riqueza. Repito, riqueza é acúmulo de bens. Mas prosperidade é você viver bem e feliz com aquilo que você tem. Ou seja, aquilo que você tem, seja muito ou pouco, você é feliz e Deus não vai deixar faltar nada para você. Eu sempre dou um exemplo sobre isso, que eu conheci um irmão na minha cidade natal, que ele criou toda a sua família ganhando salário mínimo. Ele trabalhava como gari da prefeitura, e como gari da prefeitura ele criou seus filhos todos, tinha sua casa própria, e era um homem que vivia bem. Todo ano comprava roupa e calçado para os seus filhos, tinha mais de 5 filhos, vivendo de um salário mínimo. Isso é o quê? Prosperidade. E viviam bem felizes. Então, os benefícios da sabedoria é que você vai ser uma pessoa próspera. Outro benefício é que você vai aprender a exercer o seu domínio próprio, ou seja, o seu controle emocional. Você vai aprender a controlar as suas emoções, os seus sentimentos, né? Às vezes a ira que vem sobre alguma situação. A sabedoria vai te ajudar a exercer esse domínio próprio. Pois bem, diante disso tudo, então, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse segundo tópico sobre a sabedoria? Primeiramente, olha só, precisamos de sabedoria porque ela nos faz ser diferentes e fazer a diferença. Aquele que age com sabedoria, ele é diferente e ele faz a diferença. E temos exemplos bíblicos, né, sobre isso. Salomão, diante daquela situação que todos conhecemos, ele fez a diferença ali. Precisamos de sabedoria para isso. Segundo, qualquer virtude, por mais importante que seja, precisa estar acompanhada da sabedoria. Você pode ser uma pessoa muito boa, muito legal, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, mas você precisa ter sabedoria. Qualquer virtude, qualquer qualidade que nós tenhamos, precisa estar acompanhada da sabedoria. Terceiro, a prática da palavra de Deus gera temor que gera sabedoria. Já dissemos isso aqui. À medida que você lê a palavra, estuda a palavra, pratica a palavra, vai sendo gerado em seu coração o temor, e o temor é o quê? É o princípio, é o começo, é o início da sabedoria. Quarto, sendo a sabedoria tão importante, é necessário, e nós somos advertidos pela palavra a empregar esforços na busca pela sabedoria. Devido à sua importância, esse versículo eu quero ler. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7, nós vemos ali dizendo o seguinte, olha, Provérbios 4, 7, a sabedoria é suprema, portanto, adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire a sabedoria. Ou seja, a sabedoria é tão importante e necessária que a Bíblia nos adverte a empregar todos os esforços necessários na busca pela sabedoria. Pois bem, irmãos, nesse segundo tópico vimos então sobre a Bíblia nos torna pessoas sábias. A prática da palavra de Deus nos torna pessoas sábias. E aí vimos o conceito da sabedoria, sua fonte, suas características, o começo dela e os benefícios que ela traz para a nossa vida. Vamos então ao nosso último tópico sobre a Bíblia e a prudência. A Bíblia como geradora da prudência. A primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito de prudência. A imagem que você está vendo já sugere para nós o que é prudência. A prudência, ela nos impulsiona a parar, pensar antes de agir.
Então, o conceito de prudência é capacidade de julgar entre ações maliciosas e virtuosas, tomando decisões apropriadas e no momento certo. Traduzindo isso, prudência é a virtude que evita ações temerárias. A pessoa prudente é aquela que é capaz de discernir, prever e com cautela fazer a escolha correta e sem precipitação. Ou seja, prudente é aquela pessoa que não é precipitada. O que é uma pessoa precipitada? É uma pessoa que toma decisões de qualquer maneira. É uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito. É uma pessoa que não para diante de uma situação, não pensa e age sem pensar. Resumindo, prudência é você parar e pensar antes de agir. Para quê? Para que com cautela você possa discernir a situação, prever o que pode acontecer e aí você fazer a escolha correta, a escolha certa, sem você se precipitar. Esse é o conceito de prudência. Então, a prudência dos justos, como justos, nós precisamos ser prudentes. A imagem que você vê aí é das 5 virgens loucas e das 5 virgens prudentes. A primeira imagem das prudentes, a segunda imagem embaixo das loucas. Então, nós que somos justos, quem são justos? Aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Então, nós precisamos ser o quê? Precisamos ser prudentes. Então, para aquele que serve a Deus, que é considerado como justo, a Bíblia dá os seus conselhos sobre a prudência. Mateus 10,16, nós vemos ali todos esses requisitos da Bíblia ensinando sobre a prudência. Então, para todo aquele que serve a Deus, a Bíblia dá os seus conselhos sobre a prudência. Você lê os versículos ali. Precisamos de prudência para agirmos corretamente segundo a palavra de Deus. Se você quer agir corretamente em suas decisões, em suas escolhas, você precisa de prudência. E você vai adquirir a prudência a partir do quê? A partir da prática da palavra de Deus. À medida que você vai lendo, estudando e praticando a palavra de Deus, você vai alcançando a prudência. Pois bem, quais são os benefícios da prudência? E aqui temos N benefícios que vamos apenas citá-los sem citar os textos bíblicos, porque o nosso tempo não dá. Então, o que nós ganhamos com a prudência? Primeiro, o autocontrole. Autocontrole para quê? Para não evitar ofensas. Todo aquele que é prudente, ele vai ter um autocontrole diante de uma provocação. Ele não vai revidar ofensas. Qual outro benefício da prudência? A humildade. Humildade para quê? Para não exibir conhecimento. Para não ser uma pessoa arrogante, soberba. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Então, a pessoa prudente, ele é uma pessoa que recebe como benefício o quê? A humildade. Outro benefício, a correta tomada de decisões. Não esqueçam, vão lendo as citações depois aí. A correta tomada de decisões é outro benefício. Para quê? Para não se arrepender depois. Quantas pessoas se arrependeram daquilo que fizeram porque tomaram decisões erradas? Então, a pessoa prudente, ele não toma decisões precipitadas. Então, a correta tomada de decisões é um benefício que vem para que a pessoa não se arrependa do que fez depois. Outro benefício, o pensar antes de agir, já vimos lá atrás, né? Para quê? Para não ser influenciado. Nenhuma pessoa pode te influenciar a tomar uma decisão, forçar você a tomar uma decisão. Você precisa pensar antes de agir, pensar antes de tomar a decisão. Então, como benefício, você tem essa ação de pensar antes de agir, para não ser influenciado. Outro benefício, boa reputação e alta posição. Para quê? Para não causar escândalo. A pessoa prudente não entra em confusão. A pessoa prudente não entra em briga. A pessoa prudente ela é conhecida como uma pessoa de boa reputação, de alta posição. Essa alta posição não é alta posição social, mas uma alta posição relacionada ao caráter e ao comportamento. Então, diante desse benefício, a pessoa não causa escândalo. Qual que é o outro benefício? Sujeição para aprender e ser corrigido, ou seja, a pessoa prudente, ele se submete a aprender com o outro, para evitar o quê? Para evitar a soberba, para evitar o orgulho. Outro benefício, desvia-se de perigos por meio de soluções antecipadas. Para quê?
para não agir com precipitação. Ou seja, ele consegue calcular, ele consegue prever que se ele passar por aquele caminho, se ele tomar aquela decisão, pode surgir esse problema. Então, ele se desvia desses perigos por meio de soluções antecipadas. Outro benefício, ter a palavra de Deus como regra de vida. Para quê? Para proceder com retidão e cumprir seus deveres com fidelidade. Ele passa a agir com retidão, a cumprir seus deveres, porque como benefício da prudência, ele passa a ter a palavra de Deus como regra de vida. E por último, outro último benefício, cuidar com esmero da vida espiritual, ou seja, ele passa a cuidar com esmero da sua vida espiritual para manter a chama do Espírito Santo acesa em sua vida. Então, esses são os benefícios que nós alcançamos que provém da prudência. E quais que são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse último tópico? Primeiro, olha só, a sabedoria e prudência andam juntos. A sabedoria e prudência é como lanterna e pilha. A lanterna, se você estiver numa mata, com uma lanterna sem pilha ou com a pilha sem lanterna, do que vai valer? A sabedoria e prudência andam juntas. Se você é sábio, automaticamente você será prudente. Se você é prudente, é porque você é sábio. Segundo, muitas questões e situações poderiam ser resolvidas pacificamente se as pessoas tivessem sido sábias e prudentes. Quantas confusões, quantos problemas, quantas brigas, quantos desentendimentos poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem sido prudentes, se tivessem sido agido com sabedoria e com prudência para resolver pacificamente a questão. Mas como não tinham sabedoria e muito menos prudência, preferiram revidar as ofensas, preferiram buscar satisfação e acabou em muitas brigas e muitas confusões. E terceiro, todo cristão que é guiado e governado pela palavra de Deus age com prudência. Todo cristão, se você é guiado e governado pela palavra de Deus, isso implica em você praticar a palavra de Deus, você vai agir com prudência, porque não há como você viver a prática da palavra e não ser uma pessoa sábia e não ser uma pessoa prudente. E por último, temos o exemplo bíblico de Davi e sua unção como rei. Quando Davi foi ungido como rei por Samuel, Davi ainda era um jovem adolescente, se não me engano, era um jovem. Só que Davi foi prudente, tanto ele como a família. Eles não saíram avisando para todo mundo que Davi tinha sido ungido rei. Por quê? Porque Saul ainda era rei. Se Saul soubesse que Davi havia sido ungido rei, Saul mandava matar Davi. Então, isso é o quê? Um exemplo de sabedoria e de prudência. Não contaram para ninguém sobre a unção de Davi como rei e no seu devido tempo, Davi ele assumiu a sua posição como rei. É um exemplo muito clássico e forte daquele que age com sabedoria e que age com prudência. Meus irmãos, assim nós chegamos ao final da nossa lição e nós vimos que, na nossa conclusão, como filhos da luz que nós somos, a nossa atitude em relação à Bíblia como guia para a nossa vida deve ser a seguinte. Primeiro, jamais nos afastar das Sagradas Escrituras. Se afaste da internet, se afaste das redes sociais, se afaste da tecnologia, mas não se afaste das Sagradas Escrituras, porque ela é o quê? Ela é o guia para a nossa vida. E como guia, ela é luz, ela é lâmpada. Segundo, devemos ter a atitude de lê-la, estudá-la para sermos sábios e prudentes. Se você quer ser sábio e prudente, leia a Bíblia, estude a Bíblia, pratique a Bíblia e você será sábio e prudente. Terceiro, devemos ter a atitude de crermos nela para sermos seguros em nosso andar. Aqui fala da luz. Então, fala da luz, fala da lâmpada que vai guiar o nosso andar. Então, temos que crer nela para sermos seguros em nosso andar, em nosso caminhar, em nosso viver. E, por último, praticar o que nela está escrito para sermos santos e firmes diante das intempéries da vida. Repito, a Bíblia como um guia para a nossa vida. Ela é luz, ela é lâmpada, ela é um alicerce, ela é imutável, a prática dos seus ensinamentos vai gerar sabedoria, que vai gerar prudência para a nossa vida. E assim, quando vier a tempestade, quando vier a luz, quando vier os momentos de indecisão, de não sabemos o que fazer, de não sabemos escolher, a Bíblia como guia estará dando toda a direção.
Que o Senhor nos abençoe. No próximo slide você está vendo o nosso contato. Se você deseja receber gratuitamente o material em PDF, slides que nós usamos nessa ministração, entre em contato comigo aí pelo nosso e-mail ou pelo nosso zap que está aí na tela e você receberá gratuitamente esse material. Lembrando aos irmãos também que temos um grupo de WhatsApp com irmãos do Brasil inteiro, onde nós disponibilizamos toda semana esse material também. Se você quiser entrar no grupo, no link desse vídeo, estará um convite, um link e convite para entrar no grupo. Se você não conseguir, entre em contato comigo que eu te adiciono, de forma que você vai ter o material semanalmente, se você assim desejar, o que é melhor, gratuitamente. Também quero lembrar aos irmãos que nós fazemos ministração de estudo bíblico geral, palestra para jovens, adolescentes, obreiros, fazemos fechamento de trimestre da EBD, também ministramos em seminários, congressos, cursos de CAPED, enfim, pregações em geral, nós ministramos tudo isso e estamos à sua disposição. E convido a você, meu irmão, que você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Você, irmão que já é inscrito, compartilhe com outros irmãos. Vamos fazer crescer essa rede de irmãos, que possam fazer parte do nosso grupo, do nosso canal, porque o nosso objetivo é contribuir para que cada vez mais a nossa EBD seja uma EBD mais abençoada. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham uma excelente EBD e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Estou sempre aí pronto, disponível no privado, caso algum irmão queira tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa. Falando nisso, faça os seus comentários também lá no canal, compartilhe, porque o YouTube entende que isso é relevante e vai também enviar para mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação em ensino. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.